Bom, com muita alegria, iniciamos mais um episódio do nosso podcast Me Convença. E assim, com o coração repleto de alegria, temos a companhia do professor, do ícone da advocacia sergipana, procurador do Estado, uma série de atributos aqui que depois eu vou falar, mas é tão extenso que eu vou sintetizar. Mas, acima de tudo, professor, e quando eu postei que viria para cá, muita gente demonstrou interesse. Evânio, José Moura. Obrigado, professor, por sua participação no nosso podcast Me Convença. Bom, a alegria é minha, boa tarde. Obrigado, Armando, por me convidar. É um prazer enorme participar aqui do podcast, do Me Convença, falar com os seus seguidores, que boa parte, eu tenho certeza, são pessoas do nosso convívio, colegas de profissão, colegas amigos, enfim. É uma alegria muito grande, agradeço a gentileza do convite, a oportunidade de debater temas importantes, enfim. Fico muito feliz e honrado em estar participando deste conversa, deste bate-papo. Obrigado, professor. E eu assim, lembro com muita alegria assim, da sala de aula. Eu até separei até uma frase que o senhor havia dito aqui, dos romanos, né? Na verdade, o senhor repetindo, né? Virtus e médio, quando estava falando sobre alguns excessos do processo penal. A virtude está no meio. A virtude está no meio. E eu decorei aquela frase ali e fui estudar mais os romanos. Inclusive, semana que vem, a gente vai ter um episódio sobre o estoicismo. Opa, excelente. A importância do estoicismo. É uma ótima corrente filosófica. Eu tenho estudado muito filosofia ultimamente. E eu, inclusive, fiz uma pós-graduação em filosofia em plena pandemia. E o estoicismo é uma corrente filosófica muito importante, de muito ensinamento. Os estoicos têm muito a ensinar ainda hoje. Verdade, professor. E assim, a gente queria, nesse primeiro momento, de forma introdutória, saber um pouco do professor Evânio Moura. As pessoas sabem através, né, da televisão, sabem através do magistério, né? Do trabalho, da consolidação que você tem na advocacia, capitaneando o seu escritório com grandes profissionais, a exemplo do professor Matheus, que eu mando um abraço, o professor Fabinho, sua esposa que trabalha com vocês, consolidado. Professor Evânio, discreto na sua vida pessoal, em que pese consolidado financeiramente, mas sempre muito discreto, sempre muito tranquilo. O que é que o professor Evânio gosta de fazer nas horas vagas? O que eu já ouvi lá caminhando, fazendo suas caminhadas matinais lá no condomínio, que somos vizinhos. O que é que o professor gosta de assistir jogos do São Paulo? O que é que gosta assim quando está um pouco distante do direito? Trabalhando muito, né? Eu, esse ano, completei 25 anos de sala de aula, 25 anos, passando por 4 instituições. Comecei como professor substituto da UFES, depois fui na Universidade de Tiradentes, onde tive o privilégio de ter sido seu professor. E os meus sócios que você falou aí, todos foram meus alunos. Eu, depois da Universidade de Tiradentes, passei um tempo na FANESE, onde você também foi professor por um período. E atualmente na Faculdade de Direito 8 de Julho, onde eu sou um dos diretores, sou o presidente do NDE e sou, digamos assim, o professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito 8 de Julho. Então, são 25 anos de sala de aula, quase 25 anos de advocacia, também minha função na Procuradoria de Estado. Então, de fato, é uma vida profissional muito intensa, muito puxada, muito corrida. E nas horas vagas, eu gosto muito de ler. Eu tenho estudado, de uns tempos para cá, muito filosofia. Fiz um curso de filosofia, estou fazendo um outro, seguindo uma série de plataformas virtuais aí de filósofos que eu admiro, e tenho lido muito sobre filosofia, literaturas, enfim. E gosto muito de futebol, gosto muito de esporte, né? Desde criança. Vai assistir a final lá do São Paulo com o Flamengo? Vai? Eu tô na pendência de um ingresso aí, porque foi uma loucura. Os ingressos foram rapidamente esgotados, né? Em 3 horas, né? Mas, assim, vamos ter a final no Morumbi, um título inédito para o São Paulo. Acho que não escapa do São Paulo, não, esse título. Tá feição. Tomara. Eu sou São Paulino desde criança. Um fato até curioso, né, Armando? Porque aqui em Sergipe, o nordestino, de um modo geral, principalmente os estados menores, Sergipe, o futebol de Sergipe, felizmente, melhorou um pouco de uns 5, 6 anos para cá. O Confiança teve a oportunidade de disputar uma Série B, Série C, Série B. Mas na minha infância, o
futebol sergipano não tinha, infelizmente, grande projeção. Então, o que acontece? Todo mundo em Sergipe acaba torcendo para 2 clubes, quem gosta de futebol. Então, torce para o clube local, é Confiança, é Sergipe, e um clube nacional. Sendo que, predominantemente, os clubes do Rio de Janeiro. Então, Flamengo, Vasco, Fluminense. Eu sou Fluminense. Então, você é Fluminense. Também é Isso é Confiança. Sou Confiança. Já lhe vi algumas vezes na torcida lá, com a bandeira. Exatamente, sou azulino. Eu sou muito amigo de Milton Dantas, que hoje é presidente da Federação Sergipana de Futebol. Vereador também, né? Assumiu recente. Vereador que assumiu recente. Milton, ele foi um excelente presidente da nossa Associação Desportiva Confiança e acabou me trazendo mais um encargo, que foi prestar assessoria jurídica gratuita à assessoria desportiva, à Associação Desportiva Confiança. E eu, enfim, já era simpatizante, estreitei mais os laços com o pessoal do conselho, com os diretores e até com alguns atletas que até hoje são meus amigos. Exemplo de Lima, lembra de Lima? Cobrava faltas. Cobrava falta. Jogou no Bahia, né? Jogou no Bahia. Dava um chutão, né? Então, de falta, eu lembro dele. Enfim, fiz muitos amigos na associação. Ele é conselheiro Lima hoje? Hoje, isso. Sim. Já trabalhou com as categorias de base. Então, acabei fazendo muitos amigos no Confiança. Eu tenho grandes amigos e sou Confiança. E, curiosamente, tem coisas que a gente não consegue explicar racionalmente. Curiosamente, boa parte dos meus amigos de infância torcem para clubes do Rio de Janeiro. E eu sempre gostei de São Paulo Futebol Clube. Hoje sou sócio tricolor e, enfim, acompanho o São Paulo Futebol Clube. Sou apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Então, nas minhas horas vagas, eu destino a leituras, um pouco de filosofia, um pouco de literatura, um pouco de esporte, enfim, um pouco de futebol. Minha família também. Como você falou, o fato de ser reservado, eu acho que é importante para a advocacia e o magistério. São profissões que já lhe expõem muito naturalmente. Verdade. E in medio virtus, diziam os romanos, tudo em excesso acaba sobejando. Então, é bom, às vezes, você ter um pouco de recato, sua vida privada, ali com os seus. Sempre que possível, eu gosto de um pouco mais reservadamente conviver ali com minha família. E é até um comentário que eu faço. Eu tenho observado, sobretudo na advocacia, e eu, apesar de atualmente não ocupar mais cargos como dirigente da OAB, mas eu fui 12 anos dirigente da OAB, fui conselheiro seccional, fui secretário-geral, fui conselheiro federal da OAB. Foi um nome, me perdoe, foi um nome que foi muito bem colocado sempre como um postulante, pelo menos a partir de muitas pessoas, eu lembrava desse período que antecederam o pleito da advocacia, sempre como um nome colocado para ser alçado à presidência, e o senhor sempre querendo participar, mas sabendo... Eu, como desenvolvo todas essas atividades, Armando, não dava, porque a OAB realmente exige uma dedicação muito intensa. Mas o que eu ia dizendo é que eu nunca perdi o contato completamente com a OAB. Atualmente eu tenho mantido muito contato com o presidente Daniel e com a atual diretoria. Rejuvenesceu muito e, vez por outra, eu sou convidado ou para proferir uma palestra ou para, enfim, conversar com os colegas mais jovens, o que eu gosto muito de fazer, porque a sala de aula sempre foi meu habitat. Mas uma coisa que tem me preocupado é que eu tenho visto um excesso de exposição na advocacia. Muito. E isso não é bom. Não. É claro que eu compreendo as novas tecnologias, todo o avanço informacional que a gente vive, a revolução das redes sociais, eu compreendo tudo isso. Mas um pouco de recato, um pouco de equilíbrio, não estar comentando casos concretos que ainda estão tramitando, tentar preservar o sigilo profissional, tentar preservar, às vezes, os próprios clientes, enfim, eu acho isso muito, muito importante. Então, fica até um apelo de um colega talvez um pouco mais experiente para o jovem advogado, que, assim, comunicar-se adequadamente, estar nas redes sociais é importante, mas isso tem que ser feito com moderação, tem que ser feito com ponderação, tem que ser feito com equilíbrio. Então, é isso, meu caro. Então, enfim, eu sou alguém que, de fato, devotado ao direito, notadamente direito criminal, de uns tempos para cá também direito eleitoral, porque na minha pós-graduação, no meu mestrado e no meu doutorado, eu fui trabalhar uma coisa que eu sempre achei que havia uma certa lacuna, que é a parte do direito penal eleitoral, dos crimes eleitorais. Eu, inclusive, publiquei um livro
sobre crimes eleitorais, fiz meu trabalho sobre esse tema, é um tema que eu gosto de estudar, e isso me aproximou muito também do direito eleitoral. Então, eu sempre pesquisando, sempre estudando, e o Brasil, na advocacia e na academia, o que não falta é inovação e temas recorrentes, reviravoltas, enfim. Então é isso, é dedicado ao estudo e à atuação também na advocacia. Eu sei que você gosta muito também de oratória e da atuação. Você é um excelente criminalista, inclusive tribuno do júri. Eu também gosto muito do Tribunal do Júri. Hoje tenho feito menos júri, mas já atuei muito no Tribunal do Júri. E ali é um ambiente sagrado. E ali o direito de defesa é exercido em toda a sua plenitude, o princípio da oralidade na essência. Mais do que ampla defesa, é plenitude de defesa. Então, também é importante ao jovem advogado estar atento à necessidade, primeiro, de uma qualificação muito intensa. Vivemos um momento de crise, a advocacia, de certa forma, cresceu em progressão geométrica, cresceu muito. Então, o destaque profissional ele vem com muito estudo, com muita dedicação, com muito esmero, com uma base sólida, e sempre que possível incorporar ao seu conhecimento técnico um pouco de conhecimento de história, de literatura, de filosofia, de oratória. Isso é muito importante, isso agrega muito para o exercício da advocacia, não há dúvida. Verdade, professor. O senhor vai falando e a gente vai despertando alguns links. De fato, hoje, o que a gente percebe nas redes sociais, e eu fico, às vezes, até um pouco assustado, às vezes com esses excessos, né? Às vezes no afã de querer aparecer, de querer fazer uma captação de clientes, muitos colegas vão extrapolando. Sim. Né? Recentemente, até um advogado de ostentação foi punido em outro local. Porque isso viola o nosso código de ética. Código, né? A gente está vivendo assim. As redes sociais tiveram seus avanços, muito positivos, mas situações como existe na questão financeira, de alguns coaches financeiros que prometem lucros exacerbados, alguns colegas vão nessa linha e vão, assim, trazendo uma ideia equivocada. Né? Se eu puder dar um conselho ao jovem advogado, eu daria o conselho de que esse não é um bom caminho. Você tem que usar as redes sociais com inteligência, divulgando com moderação o seu trabalho, mas sem excessos, sem exibicionismo, conter o dragão flamejante da vaidade. Conter o dragão flamejante da vaidade. Não, enfim, fazer ostentação do carro que você tem, do tipo de relógio que você usa. Convenhamos, isso é muito pobre. Não é isso que vai fazer um bom advogado. Certamente não é isso que vai fazer um bom advogado. Um bom advogado vai se destacar pela solidez dos argumentos que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, pela profundidade que ele tem, pelo domínio. O público que você quer alcançar, né? Isso. Ser um público mais sólido. O objetivo desse podcast, professor, é porque me convença. Porque a gente tem trazido aqui, no outro episódio, a gente trouxe um profissional sobre finanças, investimentos. Porque eu sempre tive em mente que o profissional, a gente que tem... O senhor é advogado, o senhor também é procurador do Estado, o senhor tem uma carreira pública. Sim. Mas, em regra, aquele profissional, ele ganha aquele honorário, nem sempre no outro mês ele vai ganhar. Então, eu sempre tive essa ideia na minha vida, de que se eu ganho X, eu tenho que economizar Y, para que eu tenha um avanço. Isso é importante. E um desses objetivos foi que a gente trouxe esse consultor financeiro para explicar isso. E a gente percebe alguns colegas que se formam, no outro dia já quer ter um carrão para mostrar, e acabam se endividando, vão para um caminho que as redes sociais acabam potencializando essa situação. Humberto Eco, certa feita, disse que as redes sociais trouxeram consigo uma porção de imbecis. Né? Porque antes as pessoas iam numa palestra, ia lá na determinado local. Professor Evânio Moura, eu lembro que teve lá na UNIT, duelo de titãs. Era o senhor e outro profissional. Então a gente encheu lá o auditório. Eu tenho uma memória, graças a Deus, boa. Eu lembro do debate foi com o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, grande representante do Ministério Público, professor de Direito Constitucional. E na época nós debatíamos se o Ministério Público poderia ou não investigar diretamente. Eu sempre fui contrário a essa tese, hoje já superada, é bem verdade, o Supremo já pacificou a matéria,
mas na época estava no auge do debate, ainda não tinha um direcionamento do Supremo, a doutrina se dividia muito, e essa é a ideia de um debate, né? E eu lembro que a faculdade promoveu esse debate, foi um debate de altíssimo nível. Foi assim, foi um frenesi. Exato. Eu lembro que todo mundo se debateu, vamos assistir, vamos fazer. E a gente ia lá... Eu criticando a possibilidade do Ministério Público investigar, e o professor Carlos Augusto, como um grande representante do Ministério Público, defendendo. E cada um colocando seus argumentos. A gente não tinha o advento tão grande da rede social. Penso eu que talvez o Facebook ali tinha. Mas, assim, o que eu estava falando é que a gente ia para assistir uma palestra, a gente ia lá, então a gente sabia que teriam algumas pessoas falando com esmero sobre um tema. Hoje, nós temos muitas informações, mas pouco conteúdo salutar. Verdade. Então, o que o Humberto Eco colocou com o advento das redes sociais, a gente tem muitas pessoas falando, qualquer idiota pode ir falar e ser expert sobre um tema. Exato. Então, isso, de alguma maneira, está vindo para a advocacia também. A gente está dando assim, uma promiscuidade grande de informações e isso vai contaminando os clientes. Então, que conselho o senhor coloca para esse jovem que tenha paciência, que vá consolidando a sua advocacia e, acima de tudo, que vá fazendo compassadamente, não queira resultados imediatos? Uma carreira, salvo casos assim muito esporádicos, e mesmo assim no campo das artes ou do campo dos esportes, mas uma carreira de um profissional liberal, ela leva muito tempo para ser consolidada. Tempo de trabalho, tempo de maturação, tempo de aprendizado, tempo de consolidação. Então, assim, esse sucesso muito rápido, efêmero, não é bom conselheiro. Normalmente, exatamente por você não ter construído uma base sólida, tudo que vem muito rápido pode ir embora também muito rápido, não há consistência. Então, o conselho que eu dou ao jovem advogado é, se você ama o que você faz, a primeira coisa é ser vocacionado, que é também uma coisa que eu percebo nas pessoas. Às vezes, o cara quer uma boa posição, quer uma boa rentabilidade, ele quer algum status, mas você gosta realmente do que você faz? Você se realiza efetivamente com o que você faz? Então, primeiro, se é o que você gosta, se é o que você ama, você tem que ter seriedade de propósitos, você tem que fazer uma programação a médio e longo prazo, você tem que perceber que a estrada ela é longa, você tem que perceber que a profissão traz uma série de percalços, inclusive financeiros. Isso que você falou é uma realidade. Todo profissional liberal tem que ter uma boa base de educação financeira, que é algo que, infelizmente, o brasileiro não tem. Reserva de emergência, né? Reserva de emergência, saber que assim, você sobrevive, mas você, exatamente por não ter uma renda fixa mensal, a sua programação, às vezes, é feita um pouco mais a longo prazo. Você tem sempre que ter um pouco de cautela nos seus investimentos. Isso é muito importante. Mas para o jovem que está começando, que escolheu a advocacia, basicamente o meu conselho é estudar muito, se apropriar dos conceitos técnicos. Conhecimento é poder, Francis Bacon diz isso. Conhecimento é poder, se respeita muito pelo conhecimento. Fujam desse sucesso efêmero, dessa coisa de estar postando foto com gente famosa em rede social. Não é isso que vai lhe trazer respeitabilidade profissional. O que vai lhe trazer respeitabilidade profissional é o êxito no seu desempenho profissional. E o êxito no seu desempenho profissional ele vem à custa de muito estudo, à custa de muito trabalho, de dominar aquilo que você faz, de ter uma postura dentro dos padrões éticos, de você efetivamente desempenhar a sua função da forma mais ampla possível, observando as suas prerrogativas profissionais e orgulhando cada dia a sua profissão e os seus colegas profissionais. E não para estar se exibindo, para estar se amostrando, não para estar com vaidade. A soberba, a vaidade não são boas conselheiras. O nosso meio é muito voltado a isso, todo mundo é chamado de excelência. Alguns acabam acreditando que são realmente excelências. Na verdade, toda vez... Por isso que a filosofia ajuda muito, Armando. Verdade. Porque quando Sócrates diz que só sei que nada sei, e ele é o pai da filosofia, e ele era um sábio, ele está dando aí uma lição de humildade muito grande, de que o
que nós ignoramos é sempre infinitamente maior do que o que nós conhecemos, quiçá dominamos. Então é ter essa humildade, é ter os pés bem fincados, é ter plena convicção do que quer, traçar um programa, evitar o improviso. É claro que algum improviso em toda a profissão existe, mas como assim eu vou para a audiência e não me preparei, não estudei o processo? Como assim eu vou para o júri e não sei os depoimentos, eu não conheço as provas, não li o laudo? Como assim eu vou para uma sustentação oral, tenho apenas 15 minutos para convencer 3 pessoas, ou 5 pessoas, ou 10 pessoas, e não me preparei adequadamente para o uso daquele tempo para fazer uma síntese do processo, uma síntese das minhas teses? Então, não dá para improvisar. O improviso aqui e acolá é até salutar, até também demonstra que o profissional está aberto ao aprendizado. Mas não dá para viver de improviso, não dá para improvisar sempre. Nem sempre o improviso vai dar certo. Sim. Né? E essa questão do improviso, é curioso que o senhor tem, inclusive, uma foto com o Evandro Lins e Silva, salvo eu estiver errado, tem no seu escritório. Tem uma foto no meu escritório. Você vê como eu conheço bem o senhor, tá vendo? Tá Tem vendo? alguns detalhes aí. Um dos meus ídolos é Evandro Lins e Silva. A Defesa Tem a Palavra, o Salão dos Passos Perdidos. E essa questão do improviso, eu fazendo uma pesquisa, aquele caso do Dock Street Sim. e outros casos famosos, eu fui pesquisar mais o improviso, discurso de improviso, que na verdade não existe discurso de improviso. Você não tem como improvisar do nada o que nada tem. Exatamente. Na verdade, você faz uma leitura. Você pega um livro aqui de investimentos, você pega um livro de estoicismo. Um livro de direito penal. Direito penal. Você faz uma miscelânea. Você está estudando. Então, você vai fazer uma sustentação oral, você acaba linkando com outras situações. Claro. Então, você está lançando mão de um tema que você já se aprofundou e o seu cérebro está fazendo aquele link e está ali proporcionando que você recheie os seus argumentos. Verdade. Então, o discurso de improviso é assim... você não pode improvisar o que nada tem. Você tem que ter conteúdos paralelos. Sim. E o senhor sempre fomentou isso em sala de aula. Sim. Leituras paralelas, Sim. leituras filosóficas. É essencial. Sobre a questão do júri. Né? O senhor falou que eu gostei, sempre fui assim, um amante do júri. Até contei no outro podcast, professor. Vou para 16 anos de advocacia. Hoje me sinto mais consolidado, inclusive financeiramente, porque a gente vai avançando e as coisas não são feitas de um dia para o outro. Correto. Mas só agora que eu vou sentindo esses efeitos, Sim. porque também, como eu disse, tive essa mentalidade voltada para isso. Mas sobre o júri, sabe o que acontece? Lembra de João Emílio Santa Rita, foi defensor público, sim, aposentado? Sim, é uma pessoa que eu gosto muito. Eu fui estagiário de João Emílio Santa Rita Dantas, na Defensoria Pública, grande tribuno do júri. Grande tribuno. E aí eu, querendo ali, assim que me formei, eu queria ir para a vitrine. Ele sempre me falou isso. Olha, vá para a vitrine. O Tribunal do Júri é uma vitrine. Então eu chegava ali na 5ª e 8ª Vara Criminal. Quinta era a doutora Yolanda na época, 8ª a doutora Aidil. Sim. Sempre tive um carinho muito grande por ela e era recíproco. E eu pegava aquelas pautas de júri que iriam acontecer, naqueles os quais não tinha advogado vinculado, eu ia até o presídio, disse, olha, eu quero fazer sua defesa. Mas não tenho condições, mas eu quero fazer essa defesa. Sim. Eu quero pelo menos fazer ali, se você me permitir. Se apresentava como Me dativo. apresentava como dativo, sem ter custos do Estado, Sim. na verdade. Né? Depois fui nomeado durante um ano pela 8ª Vara, a doutora Aidil, porque na época a defensoria não atendia tanto ali. Sim. Acabei sendo uma experiência riquíssima. Sim. Mas por conta dessa vitrine, alguns clientes foram chegando, tive essa oportunidade de fazer um júri muito bom. À época, foi o meu primeiro júri como advogado, que teve até como assistente de acusação o doutor Saulo Eloy, era assistente de acusação, um caso de repercussão, que era um delegado à época, Gladstone, que foi vítima de um homicídio. Então eu fiz esse júri e o júri me trouxe, assim, no primeiro momento, uma vitrine grande e dali foram trazendo outros clientes. Então eu tive essa percepção de ir ali para o presídio, me colocar na vitrine. E que bom que eu tive essa visão. Sim. E a gente não vê isso hoje, como a gente estava conversando. As pessoas querem aquele resultado imediato, querem que às vezes o cliente bata na porta, quando a gente tem que, de alguma maneira, estar fazendo um conteúdo de qualidade para ser visto. Né? E a grande escola foi a Pastoral Carcerária. A Pastoral Carcerária, que é ligada à Igreja Católica,
na época era liderada por Magal da Pastoral. Magal da Pastoral foi até vereador. Lembro, sim. O Magal da Pastoral e todo o pessoal da Pastoral Carcerária, eles fazem um trabalho social belíssimo nos presídios. E eles precisavam de assessoria jurídica, não tinham como pagar, era um trabalho voluntário, um trabalho honorífico. E durante 4 anos eu trabalhei para a Pastoral Carcerária. Foi uma grande escola, um momento assim de aprendizado, até de despertar a vocação, de entender um pouco a miséria humana, a falibilidade humana, enfim, de romper alguns paradigmas, alguns preconceitos. Então foi uma grande escola, é um trabalho que eu fiz, um trabalho voluntário, um trabalho pro bono, mas é um trabalho que me traz frutos até hoje. Então, às vezes é um pouco disso, de você, essa sua iniciativa, eu quero aprender, eu quero praticar, eu vou atuar gratuitamente, porque isso vai me trazer algo de positivo, não para agora, algo de positivo para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. É assim que se constrói uma carreira, qualquer carreira, notadamente na advocacia. Pensamento desse a longo prazo, né? A longo prazo. Você tem esse pensamento a longo prazo. Exatamente. E, professor, a gente tem uma ideia assim, por exemplo, o senhor é procurador do Estado, né? O senhor foi nomeado procurador em que ano? Eu fui nomeado procurador no ano 2000, são 23 anos como procurador. Eu fiz o concurso em 98, eu me formei em 96. Ó, vê como o tempo é rápido, é cruel. Então, eu em 98 passei no concurso de procurador do Estado de Sergipe, o governo do Dr. Albano Franco, e fiquei aguardando a minha nomeação. Eram apenas 16 vagas, eu passei na 28ª colocação, e paulatinamente foram nomeando, chegou a nomear até 45º no meu concurso, e no ano 2000 eu fui nomeado procurador do Estado. E, enfim, já trabalhei em vários setores lá na Procuradoria, na parte consultiva, administrativa, agora eu estou no contencioso cível, servidor, enfim, já são 23 anos como procurador do Estado. E, assim, o senhor poderia, de certa forma... eu estou aqui na minha carreira pública, poderia, de certa forma, despertar um pouco de tranquilidade, mas não foi isso que o senhor demonstrou ao longo da sua carreira. Professor, advogado, assim, dos mais atuantes, e não é porque estou na sua presença, mas sem sombra de dúvida, o melhor advogado criminalista do Estado de Sergipe, e sempre ali à frente, sempre ali debatendo, sempre combatendo o bom combate, o porquê da área criminal, sempre foi isso que o senhor pensou. Como o senhor disse, trabalha no contencioso cível, mas o seu fronte de batalha são as áreas criminais, o porquê disso? Na verdade, a advocacia criminal, de fato, desde a faculdade que eu despertei o interesse pelo estudo do direito penal, eu fui monitor de direito penal. Depois que eu me formei, 2 anos depois, quando eu concluí a minha primeira pós-graduação, foi como professor substituto de Direito Penal e de Processo Penal que eu iniciei a minha carreira acadêmica na Universidade Federal de Sergipe no ano de 98, antes mesmo de ser procurador do Estado. Então, eu sempre quis ser criminalista, sempre. E sempre quis ser advogado. Mas exatamente, Armando, por entender uma certa dificuldade da advocacia, a ausência de estabilidade da advocacia, o cargo de advogado público também teve esse propósito de alguma forma, você... E direito público também é algo que eu sempre gostei de estudar, embora não com tanta profundidade como o direito penal, mas eu sempre estudei um pouco de direito administrativo, de direito constitucional. Eu gosto muito da questão das garantias constitucionais, a gente já vai falar de garantismo aqui. Então, a carreira pública, da advocacia pública, eu sempre pretendi uma carreira que eu pudesse compatibilizar com o exercício da advocacia. Nunca tentei ser magistrado, nem membro do Ministério Público, são carreiras extremamente nobres, mas eu sempre busquei uma carreira pública em que eu pudesse compatibilizar com o exercício da advocacia, e foi isso que eu fiz desde então. Né? O concurso de procurador do Estado entrou nesse contexto. Perfeito. Né? E é uma carreira também que eu gosto muito, que eu aprendo muito, né? Porque o conhecimento, você sempre... Está aí uma coisa, eu nunca vi alguém que estudou muito se arrepender de ter estudado muito. Eu nunca vi um CDF arrependido. Então, ter estudado outras áreas do direito complementam e muito na atuação da advocacia criminal.
Hoje nós estamos sofisticando a advocacia criminal, né, Armando? Nós temos aquela advocacia criminal do direito penal tradicional, mas nós temos um direito penal em franca evolução dos últimos 20, 15 anos para cá, que é o direito penal econômico. E aí você tem sub-ramos do direito penal econômico, como direito penal tributário, direito penal eleitoral, direito penal ambiental, e que são áreas que necessariamente exigem conhecimentos multidisciplinares. E o fato de eu ser procurador e ter estudado um pouco desses temas, até para ingressar na carreira, me ajuda muito, subsídio. Muito, porque, por exemplo, são normas penais em branco, né? Para o colega que nos ouve que não é do direito, o que é uma norma penal em branco? É aquela norma que, para se implementar, eu preciso necessariamente de um complemento de outra norma, que pode ser de idêntica hierarquia ou de uma hierarquia menor. E essa outra norma é um decreto, é uma resolução, é uma portaria. E isso está regulamentado onde? Isso é direito administrativo, isso é direito público. Então, você conhecer um pouco disso ajuda muito para aperfeiçoar o seu conhecimento do direito penal. Então, as coisas acabam, de alguma forma, se complementando. E aí, assim, o que sempre me chamou muito a atenção foi o seu vocabulário. O senhor sempre teve um vocabulário muito escorreito, muito assim, então, com certeza, fruto da importância de estar buscando a leitura. Aquilo que a gente conversava no início, né, com o advento, a gente tem uma dificuldade hoje, inclusive a própria revista Você S.A., do mês passado, eu sou assinante, sim, ela coloca da dificuldade do foco. As pessoas estão com muita dificuldade, sim, de parar para fazer uma leitura de um livro, e eu percebo isso comigo mesmo. Eu tinha uma facilidade de parar, ler, né, um livro, ler a metade, e hoje tudo você fica ali preocupado. Se chegou uma mensagem, se você vai responder, se tem uma notificação. A gente está vivendo uma atmosfera que está dificultando muito o próprio aprendizado das crianças. A gente está tendo um déficit muito grande. A questão do próprio QI é consolidado de que existe uma diminuição gradativa. Então, tem a questão do benefício das redes sociais, mas essa observação. Então, o senhor sempre leu muito de tudo, isso tudo facilitou muito o seu vocabulário. Sim, né? Isso é essencial em qualquer profissão, Armando. Qualquer profissão. Né? Eu tenho percebido isso, um empobrecimento, e digo isso com tristeza, porque sou professor e advogado, e vejo, às vezes, petições de colegas pobres, assim, uma gramática... Pobreza franciscana. Uma pobreza franciscana. A advocacia... Qualquer profissão, mas notadamente a advocacia, sempre esteve muito próxima da erudição, do conhecimento. Então, de você saber argumentar com propriedade, ter um vocabulário rico, né? Ter um raciocínio escorreito. Isso é muito assim, importante. E eu percebo um certo empobrecimento. E isso é um pouco fruto desse contexto em que a gente está inserido. Se você lê menos... Você conhece menos, você argumenta menos, seu vocabulário é mais curto. Então, não é? A gente está vivendo o seguinte paradoxo. Tem um sociólogo, filósofo e sociólogo coreano, norte-coreano, mas a carreira dele é como professor na Alemanha, que é Byung-Chul Han. Ele é espetacular, esse cara. Ele tem vários livros que eu recomendo, como A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência, Infocracia, que foi o último que eu li. Infocracia, por exemplo, infocracia de governo, o governo da informação. Ele diz o seguinte, algo que Humberto Eco também já falou: nós estamos vivendo o paradoxo de que as pessoas têm um excesso de informação, mas, primeiro, não processam adequadamente essa informação. Então, é como se você ficasse afogado no volume de informação. E, segundo, não tem conteúdo suficiente para trabalhar essa informação. Então, é muita informação que eu não consigo trabalhar com ela, processar com ela. Talvez a minha geração de estudante universitário pré-Google, pré-redes sociais, não tivesse tanta informação, mas tinha um conhecimento mais solidificado, né? O ideal é você ter a informação e o conhecimento solidificado. Ler mais, é preciso ler mais. Quando eu vou fazer prova de estágio lá no meu escritório, eu brinco lá com os meninos dizendo o seguinte: bom, tem duas perguntas que são cabais. Eu faço perguntas genéricas, porque Sim. você escolheu direito, se você Sim. gosta de direito penal e tal. Mas tem duas perguntas que são cabais. Eu pergunto: qual livro
você leu, qual foi o último livro que você leu ou que livro você está lendo. Se eu percebo dificuldade da pessoa em lembrar, isso para mim é um problema, porque eu não consigo conceber um profissional do direito que não esteja com a leitura, ou que acabou de fazer, ou no meio dela, ou iniciando. Então, assim, o correto é que livro você está lendo. Mas eu até pergunto, qual foi o último livro que você leu? Quando a pessoa tem dificuldade de lembrar o último livro que leu, é um problema, porque ela não está afeita e o direito exige muito isso. Qualquer profissão, sem dúvida. Né? Ter muita formação, boa carga de leitura, boa carga de conhecimento é essencial para tudo na vida. Verdade. Professor, agora o tempo vai passando, então... Pois é. Conversa assim, agradabilíssima. Agradabilíssima. Papo. Vamos entrar aqui em 2 temas. Ainda hoje eu estava vendo aqui, inclusive no Instagram, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, não sei se você ouviu, ele afirmou aos ministros do STF, ele fez a sustentação oral e disse que eles são as pessoas mais odiadas do país. Sustentação até bem efusiva, isso aí repercutiu. A gente está vivendo esse momento. Eu não vi a sustentação. Vindo para cá, eu vi em algumas fragmento, né? Eu vi em algumas páginas, a foto do desembargador, hoje advogado, né? É um desembargador recém-aposentado que já está inscrito na OAB. A foto dele e essa frase. Eu não vi a sustentação, porque o julgamento parece que foi hoje pela manhã, né? Isso, exato. Então, assim, a gente está sobre essa situação do STF e pincelando especificamente essa última decisão do ministro Dias Toffoli, que até a Veja dessa semana eu estou aqui com ela, e ela iniciou dizendo: o último prego no caixão. Em uma decisão de evidente aceno político, Dias Toffoli atende à solicitação dos advogados de Lula, anula provas do caso Odebrecht e termina de sepultar a Operação Lava Jato. O Dias Toffoli foi o mesmo que havia acenado para o então presidente Jair Bolsonaro, inclusive tinha vetado a ida de Lula ao sepultamento de seu irmão e depois, pelo que se percebe, ele voltando assim, a um aceno ao PT, enfim. Quando ele fala também, quando ele diz que a Operação Lava Jato, né, foi um dos maiores erros jurídicos do país, ele também diz uma demonstração de certo cunho político, é o que dizem alguns jornais. Eu queria a sua opinião sempre balizada, sempre muito técnica. Com certeza existiram excessos da Operação Lava Jato, com certeza, mas o que é que o senhor acha dessa decisão? O que é que o senhor concorda? O que é que o senhor discorda? Eu queria que o senhor pudesse dissecar aqui para a gente sobre essa situação que tomou conta dos noticiários nos últimos dias. Então, Armando, esse tema é um tema muito caro, muito relevante. Eu debati muito sobre esse tema. Nos últimos 5, 6 anos, o país está muito ideologizado, polarizado, e as coisas têm sido discutidas com paixão. E direito penal e processo penal é ciência. Ciência tem que ser feita com uma boa dose de imparcialidade, neutralidade, de forma o mais técnica possível. Eu sempre procuro interpretar de forma, digamos assim, desapaixonada. É claro que eu compreendo as vertentes políticas de cada um. O homem é essencialmente um animal político, né? Na República de Platão ele coloca isso, que o homem é essencialmente um animal político, e ele está absolutamente certo. O homem que vive na polis é um ser político. Entretanto, quando você tem instâncias de julgamento pelo Poder Judiciário, sendo que uma das características essenciais da jurisdição é a imparcialidade da prestação jurisdicional, nós temos uma série de complicadores quando esse julgamento ele passa a ter viés político, né? Então, a análise que eu pretendo fazer aqui rapidamente é uma análise, digamos assim, técnica. A primeira grande questão a se colocar é que, lamentavelmente, a corrupção é uma chaga no país. A corrupção, inclusive política, a corrupção eleitoral, é uma chaga no país. Se a gente for ler os clássicos fundantes
que tentam explicar o Brasil, a gênese da sociedade brasileira e das instituições brasileiras. Obras como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, obras como Os Donos do Poder, de Sérgio Faoro, obras como O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, e tantos outros grandes pensadores que se dedicaram a essa missão de tentar explicar a sociedade brasileira, a composição das instituições, dos costumes, o ethos do brasileiro, nós vamos encontrar que, lamentavelmente, nós vamos ter a corrupção como uma gênese, ela está quase na nossa certidão de nascimento. O meu trabalho de doutorado, Armando, foi sobre corrupção eleitoral. Eu trabalhei em questão de Caixa 2, etc. e tal, e um livro que me impressionou muito, que eu estudei a fundo esse livro, que é Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, e ele diz nesse livro uma coisa impressionante, é um livro que ele escreveu na década de 60, e é verdade absoluta, depois eu fui ler o próprio original, que na própria carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, toda a esquadra tinha um escrivão para fazer um relatório fidedigno a el-rei, dizendo tudo o que aconteceu, como foram gastos os suprimentos, quais foram as batalhas enfrentadas, por que morreram tantos homens, enfim, uma espécie de prestação de contas à coroa daquela expedição que era subsidiada pelo Estado português. E Pero Vaz de Caminha, ele faz a Carta do Descobrimento, que é, digamos, a certidão de nascimento do Brasil. E neste documento, que existe, ele está na Torre do Tombo, lá em Portugal, até tive o privilégio de conhecer a Torre do Tombo, daí vem tombamento, ele está na Torre do Tombo de Portugal, mas ele está publicado, obviamente, né? É um documento da historiografia brasileira. Depois que o Pero Vaz de Caminha faz uma narrativa ufanista do Brasil, dizendo que aqui em Se Plantando Tudo Dá, que os moradores que foram encontrados não tinham receio de esconder as suas vergonhas, porque os índios andavam nus, depois de dizer que certamente era uma terra rica em ouro e prata, que depois se confirmou de fato ser mesmo, né? Minas Gerais, etc. e todo, o ciclo do ouro que vem lá para frente, depois de narrar as maravilhas da terra de Santa Cruz e da terra de Vera Cruz, aí ele diz o seguinte: por último, majestade, o meu genro, Manuel Osório, ele atualmente está sem nenhuma função. Se for da vontade de vossa majestade, nomeá-lo para algum cargo da futura administração que nascerá, aceitarei de bom grado. Já. Então ele já usa ali de um nepotismo, já usa ali de um pedido de um cargo, é um CC da época para o genro. Então, o Raimundo Faoro foi na essência. Ele disse que está na nossa gênese essa coisa de confundir o público com o privado, de fazer da res publica accusa nostra, de confundir o que é público com o que é privado, interesses pessoais com interesses da coletividade. Essa mistura está na nossa carta na nossa certidão de nascimento. E não tem como discordar. Então a corrupção é, de fato, um mal a ser enfrentado. Porém, não da forma como foi enfrentada. Porque você é um grande criminalista e sabe, Armando, que para o processo penal, direito é forma. Não vale tudo no processo penal. Os fins não justificam os meios. Uma frase que é atribuída a Maquiavel, que não está no Príncipe de Maquiavel. Na verdade, é um outro texto explicando o Príncipe de Maquiavel que utiliza essa frase. Mas é porque a frase ela sintetiza bem a ideia de atuação do Príncipe de Maquiavel. Ah, não é de Maquiavel. Não. Porque eu lembro que na igreja de Santa Cruz, na igreja de Santa Cruz, lá em Florença, eu lá estive em 2010, tinha essa frase lá. Sim. Como um livro que fazia você fazia lá a visita e tal. Pierandelo, que é explicando a obra de Maquiavel. Maquiavel perfeito. Nunca disse os fins justificam os meios. Embora o que eu acho que Maquiavel deve também se remexer muito no túmulo, né? Porque muito. É utilizado assim... Todo mundo, né? Esses pensadores todos. Mas o fato é, se ele tivesse dito, é uma síntese perfeita de em boa medida das ideias que estão lá no Príncipe, né?
que é sua obra máter, mas não a única, em todas as suas obras. Mas o que eu quero dizer com isso é que no processo penal os fins não justificam os meios. Você precisa observar as formas, você precisa observar as garantias constitucionais. Eu digo logo na minha primeira aula para o jovem, para o estudante da graduação, o seguinte, que a nossa disciplina processo penal lida com uma coisa muito importante, que é o status libertatis do cidadão. E diariamente o confronto é o direito de punir, que é monopólio do Estado, que é o jus puniendi de um lado, e do outro lado o direito de liberdade do indivíduo. É evidente que nesse choque, direito de punir, direito de liberdade, a parte mais forte é o Estado. Não há dúvida que o indivíduo, por mais esclarecido que ele seja e por mais equilibrado economicamente que ele seja, ele não tem condições, se não tiver garantias solidificadas como princípios fundantes do Estado democrático de direito, ele não tem condições de sozinho enfrentar o Estado. Quando eu falo Estado, é o Estado que investiga, que é a Polícia Judiciária, é o Estado que acusa, que é o Ministério Público, é o Estado que julga, que é o Estado juiz. Então é evidente que para trazer o mínimo de equilíbrio nessa equação, o Estado que investiga, o Estado que acusa, o Estado que julga só pode fazê-lo respeitando fidedignamente as garantias constitucionais. Então eu posso acusar, mas eu não posso acusar de qualquer jeito. Eu posso condenar, mas não posso condenar de qualquer jeito. Eu tenho que observar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, as decisões judiciais têm que ser motivadas e fundamentadas, eu tenho que respeitar a integridade da pessoa, a integridade inclusive moral, a vida privada, todos os sigilos que são assegurados, a inviolabilidade do domicílio, a inadmissibilidade das provas ilícitas, eu não posso compactuar com aberrações, como produzir prova de qualquer jeito, de qualquer forma, sem o mínimo de observância das formalidades essenciais, e para o processo penal, forma é garantia. Forma é liberdade, porque ao fim e ao cabo é do que estamos tratando. E o que acontece na Lava Jato? A Lava Jato, ela pode até na sua gênese ter tido um bom propósito, mas ela perdeu. Ela perdeu o controle da situação a partir do momento que os operadores da Lava Jato, notadamente delegados da Polícia Federal, membros do Ministério Público Federal e membros da Magistratura Federal, em primeira e segunda instância, começaram a buscar justificativas para violação de prerrogativas. Violação de prerrogativa não tem justificativa. Violação de prerrogativa constitucional, violação de garantia constitucional não tem justificativa. Não tem justificativa. Você não pode se valer, por exemplo, da tortura como meio de prova. Você não pode se valer, por exemplo... Você pode mitigar. Não pode. Não tem como você transigir. Não tem como transacionar com isso aí. Não tem como fazer vista grossa com isso aí. Transacionar com as garantias fundamentais é você oferecer a liberdade no altar das circunstâncias para que o Estado possa fazer o que quiser com o indivíduo. Isso dá ensejo a indivíduos extremamente poderosos, instituições extremamente poderosas, beirando o totalitarismo, que é o oposto da ideia de Estado democrático de direito. Então, o que aconteceu na Lava Jato foi um uso desenfreado de métodos de investigação, de acusação e de julgamento absolutamente reprováveis. Métodos de investigação reprováveis, porque ficou comprovado a utilização de provas ilícitas, ficou comprovado o vazamento seletivo de informações sigilosas, ficou comprovado, por exemplo, que se enxovalharam a imagem, a honra e o nome de pessoas, sem ao menos ouvir essas pessoas, sem dar oportunidade ao contraditório, sem que essas pessoas tivessem decentemente como enfrentar a acusação. O caso do suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Cancelier de Olivo, eu li um livro, inclusive, sobre esse caso, escrito pelo jornalista Paulo Marcum. Eu recomendo esse livro. Ele é emblemático. Por quê? Porque numa prisão temporária, que é uma prisão quase sempre dispensável, uma prisão de 5 dias, para prender um professor, reitor,
e mais 4 ou 5 professores, pró-reitores ou diretores da universidade, a Polícia Federal vai com helicópteros, cães, com policiais de balaclava, com armamento de grosso calibre, para prender professores acusados de suposta corrupção no desvio de bolsas acadêmicas. Para que isso? Tudo transmitido em tempo real. A imagem divulgada, a foto dessas pessoas, dizendo que desviaram 60 milhões, 65 milhões de reais. Uma prisão que durou 3 dias, observe, por 5 dias. Antes mesmo de completar os 5 dias, a própria delegada que pediu a prisão disse que não era mais necessária, mas houve o afastamento desse professor. Esse professor ficou proibido de pisar no campus. Na faculdade que ele foi primeiro aluno, depois ele estudou, fez mestrado, doutorado, depois entrou no concurso de professor, galgou todos os cargos da hierarquia administrativa da universidade até chegar no cargo máximo da universidade, que é reitor. E ele ficou proibido de pisar na universidade, no campus. Ele não aguentou. Foi até o 8º andar de um shopping em Florianópolis, pulou e se suicidou. Então o Estado não tem o direito de fazer isso com as pessoas. O Estado não tem o direito de prender sem uma culpa formada, prender alguém com o argumento de manutenção da ordem pública, prender alguém porque o crime é grave, mesmo sem exaurir a cadeia recursal e um juízo de certeza da necessidade da prisão e até de quantum de pena. O Estado não é um vingador. E a Lava Jato fez isso, Armando. A Lava Jato começou a menosprezar flagrantemente as garantias constitucionais. Começou a ter vazamento seletivo de prova sigilosa. Então, conversas interceptadas de áudio, e-mails travados, mensagens travadas eram divulgadas. Passou-se a ter entrevista coletiva para informar de uma denúncia protocolada. Quem nunca viu isso? O Ministério Público se limita a protocolar a denúncia. Quando muito, ele divulga uma nota com base na apuração realizada nos autos do processo tal, considerando a existência de indícios de autoria e prova da materialidade. O Ministério Público ofereceu denúncia contra fulano, beltrano e cicrano, acusando-os da prática dos crimes tipificados nos artigos tais e quais do Código Penal da legislação extravagante. Ponto e pronto. Então, fazer entrevista coletiva com PowerPoint, fazer toda uma encenação, divulgar outdoor na cidade com fotos de promotores, enfim, foram excessos injustificáveis. E esses excessos, eles não foram pontuais, não foram isolados, eles foram se acumulando. E a gota d'água foi a Operação Spoofing, que é uma operação para prender um hacker. E aí é bom aproveitar o ensejo do seu podcast para eu esclarecer uma questão que na época confundiram muito, que é a seguinte. A prova que esse hacker obteve, o hacker de Araraquara, ele conseguiu entrar no aplicativo Telegram e captar todas as conversas que eram travadas durante quase 3 anos entre os procuradores da República responsáveis pela força-tarefa da Lava Jato, tanto do grupo que era só dos procuradores da República, como as conversas travadas entre estes procuradores e o magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba, o doutor Sérgio Moro, à época. Ele conseguiu quase 3 anos de conversa. E o resultado dessa prova da Operação Spoofing é, a meu juízo, a prova cabal do vício que fulmina a Lava Jato, porque, de fato, está demonstrado ali, com mensagens de texto, está demonstrado ali que as coisas aconteciam combinadamente, as coisas aconteciam sistematicamente, havia um método. Então, o procurador dizia para o magistrado: estou convocando uma coletiva para amanhã, é importante ter
a opinião pública ao nosso favor. Depois que saíam as notícias, ele mandava os links das notícias dizendo: acho que agora a prisão já pode ser decretada. No dia seguinte, o juiz respondia dizendo: na próxima semana vou decretar as prisões e autorizar mais uma fase da operação, com buscas e apreensão, com prisão, etc. E tal. E foi isso que foi implementado durante 2, 3 anos. Isso é absolutamente espúrio, isso é absolutamente injustificável, isso rasga a Constituição e transforma todas essas provas que foram produzidas no âmbito da Lava Jato como provas ilícitas. E o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas de forma ilícita, diretamente, ou as provas derivadas das provas ilícitas. E aí veio o Código de Processo Penal, em uma das mini-reformas que alterou o CPP, no artigo 157 diz que a prova pode ser ilícita diretamente ou ilícita por derivação, que é aquela prova que decorre de uma ilicitude originária. E aí o que fez o presidente Lula, vou falar no nome dele porque ele foi o primeiro, mas outros já estão requerendo e conseguindo essa declaração do Supremo. O presidente Lula, em um habeas corpus, que foi julgado perante o Supremo Tribunal Federal, ele disse: olha, primeiro ele entrou com um habeas corpus para ter acesso a essa prova. E aí a oportunidade do seu podcast para eu esclarecer uma coisa. Mas a prova que esse hacker obteve também não é ilícita? Sim. É ilícita. É ilícita e não pode condenar nem os procuradores, nem o juiz com base nessa prova. Entretanto, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a prova ilícita pode ser usada pró-réu. Ela não pode ser usada contra o réu. E Lula era réu. Assim como Odebrecht e tantos outros são réus. Aí o advogado de Lula, que hoje é ministro do Supremo, de forma extremamente hábil, eu faria o mesmo e você faria o mesmo, e todo criminalista de qualidade faria o mesmo. Tão logo veio a público o conteúdo dessas mensagens, de parte delas, ele disse: eu quero ter acesso à íntegra da Operação Spoof. Foi a primeira luta dele. O Supremo deu acesso. Quando ele teve acesso, ele aparelhou um habeas corpus dizendo: Supremo, a condenação do meu cliente é com base em provas ilícitas. Não houve imparcialidade do juiz, está aqui, ó. Com uma semana de antecedência, ele já diz como vai decidir. Ele debate teor da decisão com o acusador, e o acusador no processo penal é parte autora da ação é o Ministério Público, parte ré da ação é o acusado ou os acusados, e o juiz tem que manter uma equidistância das partes. Não é que ele não possa conversar com as partes, não é que ele não possa responder um WhatsApp da parte, pode, mas ele não pode combinar o que vai fazer com a parte, ele não pode tirar dúvidas com a parte, ele não pode antecipar o que pensa com a parte, porque isso é de uma deslealdade brutal. Qual o sentido desse julgamento se eu já sei antecipadamente o resultado desse julgamento? E aí o Supremo deu razão à defesa de Lula, dizendo: olha, essa condenação foi com base em provas ilícitas. E provas ilícitas não podem ser utilizadas para condenar ninguém. Ah, mas tem corrupção comprovada. Não tenho dúvida que a Lava Jato provou corrupção no Brasil. Só que ela provou com prova ilícita. E provar com prova ilícita, Armando, significa dizer que não provou, porque processualmente falando, eu não estou falando semanticamente, ontologicamente, deontologicamente, sociologicamente. Se você me perguntar, como cidadão, teve corrupção na Lava Jato? Sim, a Lava Jato provou uma relação espúria, que é o que eu trabalho no meu livro, Corrupção Eleitoral, que aquela contribuição das pessoas jurídicas aos partidos políticos não era contribuição coisíssima nenhuma. O Brasil sofisticou de forma tamanha, a corrupção no Brasil está tão entranhada, enraizada nas vísceras do sistema, que nós criamos corrupção com recibo, Armando. Aí você vai dizer, corrupção com recibo? Como pessoa jurídica fazia contribuição para a campanha eleitoral, e como os diretórios dos partidos emitem recibo da contribuição,
tinha contribuição com recibo. Aquele dinheiro depois voltava em obras públicas, sim, voltava em concorrências, voltava em licitações, ele voltava. Aditivos contratuais. Comprovadamente, superfaturamento, enfim, esse câncer que corrói a administração pública brasileira desde a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas estava lá a contribuição. E essa relação promíscua que existia entre fornecedores do poder público, partidos políticos... Estava lá um lembrete de que quando você entrar, você tem que devolver. Claro. Tinha ali um lembrete. Sabe claro, uma coisa que sempre me chamou a atenção, estudando um pouco de direito penal e direito eleitoral, Armando? Eu ia para a prestação de contas dos candidatos e as grandes empresas contribuíam com todos os candidatos. Eu lembro de uma eleição extremamente acirrada, que foi a eleição Dilma e Aécio Neves, foi decidida com menos de 3% dos votos. 2014. Aí eu peguei lá a prestação de contas dos dois candidatos. Um grande banco, 50 milhões para um, 45 milhões para outro. Uma grande construtora, 30 milhões para um, 25 milhões para outro. Um pouquinho menos para quem estava atrás na pesquisa, mas não deixava de contribuir. Por quê? Ganhe quem ganhar, eu sou credor. A roleta vai parar para ele. Eu sou credor. Então a Lava Jato, isso nós já suspeitávamos. Mas a Lava Jato, quando quebrou o sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo telemático, essas mega empresas, só para você ter uma ideia, teve uma das fases da Lava Jato, que foi a 14ª fase, que dos 10 maiores construtores do país, as 10 maiores, 7 estavam na cadeia. 7. Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, 7. Eu estou falando de mega construtoras de fazer hidrelétrica, termoelétrica, de fazer barragens, de fazer rodovias, de fazer obras estruturantes de engenharia sofisticada. São construtoras que desenvolveram expertise onde, de fato, o seu principal cliente é o poder público. Porque a iniciativa privada não vai fazer uma hidrelétrica, raramente. A iniciativa privada não vai fazer uma termoelétrica. A iniciativa privada não vai fazer uma ponte ligando 2 estados ou 2 municípios. São obras de infraestrutura que são de responsabilidade do Estado mesmo. E elas têm know-how nisso, tanto tem know-how que trabalham em vários países do mundo. Não há dúvida que essas construtoras que estão aí há 40, 50 anos são boas no que fazem. Entretanto, um pouco porque o sistema é viciado, um pouco porque havia uma extorsão, um pouco porque está na gênese da própria formação cultural do brasileiro, havia essa relação promíscua entre política, propina e eleição. É o título de um livro muito bom que eu li. Entre política e propina. E a Lava Jato chegou com o propósito de desvendar isso, conseguiu desvendar, sistematizou isso. Por exemplo, essa decisão do ministro Toffoli mesmo, uma das coisas que ela faz é considerar ilícita toda a prova de um sistema, 2 sistemas que eram utilizados. Dê uma pausa antes de adentrar nessa decisão. Eu queria só aproveitar esse gancho, o senhor falando. O que eu percebo assim, como advogado, algumas tristezas que a gente vai vendo. Repetindo até as misérias do processo penal, de Calamandrei. O senhor sempre em sala de aula, o senhor sempre pregou muito, sempre foi muito taxativo. Estudar princípios, estudar questão da jurisdição, o cuidado com o processo penal, a forma, isso tudo que o senhor colocou. O que a gente percebe na prática, e eu quero aqui estender isso, de algumas tristezas, e o senhor também as vivencia, é de que, por vezes, a gente vai fazer uma sustentação, faz um habeas corpus, um caso que ficou marcante para mim, em um momento, que era uma inequívoca problema de territorialidade. Um juízo homologou flagrante e era incompetente. Eu tinha feito o habeas corpus e um desembargador que, inclusive, foi advogado, isso que me causou espécie, e ele simplesmente disse que aquele flagrante era legal. Resumindo, muitas das vezes a gente traz o bom direito, a gente traz essa formalidade, mas isso, muitas das vezes, é silenciado nos tribunais. Tem um Carreira Alvi, que foi alvo daquela operação. Sim. Ele tem um livro,
fantástico, eu até emprestei esse livro, mas lembro dele, Operação Hurricane, um juiz no olho do furacão. Isso. E ele leciona, isso eu coloquei ali, letras garrafais. Que ele foi absolvido depois, mas passou por toda uma sistemática. Todas as agruras. E ele disse no livro, quando o juiz quer, ele quer e faz. Desrespeita, às vezes, a questão de garantias, passa por cima e atropela. Isso é a tristeza que alguns profissionais vão tendo no curso da história. E, aproveitando esse gancho, o que me causa preocupação é que, queria que o senhor pudesse explicar, é que tudo isso, muito bem colocado, mas a questão do clamor social. O clamor social não pode ser fundamento correto para municiar uma prisão, por exemplo. Mas, muitas das vezes, todos esses excessos que aconteceram lá atrás, legitimados pela imprensa, que as ondas daquele momento elas convergiam para aquilo, né? Tudo aquilo era aplaudido por uma população ensandecida, que muitas das vezes a imprensa até municiava isso. E os ventos foram mudando de acordo com até as movimentações políticas. E essa pergunta objetiva que eu lhe faço, essa preocupação de que o bom direito ele é trazido, o processo penal ele é trazido, mas a gente tem esse confronto com essa situação que está acontecendo no momento, o que é etiquetado no momento. Lá atrás, a busca desenfreada por corrupção. Agora se percebe um arrefecimento e uma elevação das garantias. Como é que se dosa isso? Como é que o senhor acompanha essa situação? Eu fui claro em relação a isso? Foi muito claro e eu compreendo por que inúmeras outras ilegalidades não são reconhecidas pelo Judiciário. Perfeito. O senhor captou muito bem. Porque algumas arbitrariedades são convalidadas pelo Judiciário. Lógico. É evidente que nós nos deparamos, lamentavelmente, todos os dias. Se você for para qualquer sessão de qualquer Câmara, de qualquer tribunal, você vai presenciar ali o tribunal negando habeas corpus, negando recursos, negando pleitos da defesa, em que a defesa, de forma sistemática e adequada, aponta vícios. E você fica, às vezes, até sem compreender. Mesmo como advogado consolidado, quantas vezes? O senhor tem aquilo ali, vai para a sustentação, isso causa, imagina, em quem está começando, a gente pensar em fazer e conseguir rechear um habeas corpus de forma correta, e você vai certo que aquela ordem vai ser concedida porque o direito está inequívoco. É verdade. Mas não é isso que a gente presencia. Isso, é verdade. O Carreira Alvim, quando faz esse comentário aí de que o juiz, quando quer, ele faz... É bem verdade. Cabe às instâncias superiores convalidarem ou não o que o juiz que quer fez. Não vamos ser ingênuos. Óbvio que há um forte componente político nessa discussão da Lava Jato. Não vamos ser ingênuos. Evidente. O componente político ele é tão evidente, Armando, que basta pegar um dos temas que foi muito debatido no auge da Lava Jato, que é a prisão em segunda instância. No primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, entendeu que era possível a prisão em segunda instância e que ela não feriria o princípio constitucional da presunção de inocência. E esse mesmo Supremo Tribunal Federal, é bem verdade que mudaram 2 membros nesse intervalo, por 6-5, dá uma decisão no sentido diametralmente oposto de que não cabe a prisão em segunda instância. Ora, o que mudou? A discussão é a mesma. Claro, é bem verdade que mudaram 2 membros. Um morreu, que foi o ministro Teori, foi substituído por Alexandre de Moraes, e outro se aposentou. Mas a discussão jurídica ela não nasceu ontem. Essa é uma discussão jurídica já passava pela sociedade. De algum tempo. É evidente que tem um conteúdo político em toda decisão judicial. Isso é ruim, porque quando a política entra pela porta dos tribunais, a justiça sai pela janela. Normalmente, quando a política toma toda uma decisão, é claro que o judiciário é um dos poderes do Estado, consequentemente tem também um viés político, até de representatividade ali, mas da política no sentido lato, e não da micropolítica, da política de interesses, da política partidária, da política de você personalizar o processo. Como dizia o ministro Marco Aurélio, o processo não deve ter capa. De fato não deve ter capa, mas seríamos ingênuos imaginar que já atingimos um estágio civilizatório no Brasil em que o processo não tenha capa. É evidente que se eu abro o processo e está lá na capa o nome do réu,
ou o nome da operação, ou o nome das pessoas que estão diretamente interessadas naquela prestação jurisdicional, ou dos advogados constituídos. Infelizmente, isso é um fator que também impulsiona a decisão ou o resultado final tomado pelo Poder Judiciário. Agora, 2 erros não constroem um acerto. O que eu quero dizer quando 2 erros não constroem um acerto? Não é porque eu e você tentamos anular uma decisão que a gente entende que é nula e o Judiciário negou nosso pleito dizendo que não via nulidade, mesmo ela às vezes sendo evidente, que a gente vai concordar com uma nulidade que chegou no Supremo e não é reconhecida. Nulidade é nulidade. Não importa quem é o réu, se é alguém da minha simpatia política ou da minha antipatia política ou me é indiferente politicamente, né? É uma pena que no Brasil a justiça efetivamente ainda não seja imparcial na essência. É uma pena que no Brasil, como dizia Ortega y Gasset, um filósofo espanhol que eu gosto muito, la ley es una serpiente que solamente pica los pies descalços. Que no Brasil você tem pessoas impetrando habeas corpus no Supremo Tribunal Federal pelo furto de pacote de fraldas descartáveis, pelo furto de um pote de margarina, pelo furto famélico, pelo crime absolutamente insignificante. E você tem pessoas acusadas de fraudes, de lavagem de dinheiro, de sonegação, de crimes que envolvem milhões de reais, que têm um tratamento completamente leniente da justiça. É lamentável. Essa é uma das misérias do processo penal brasileiro, é o fato de sermos uma justiça que repete no judiciário o quão excludente é a nossa sociedade, o quão preconceituosa é a nossa sociedade, o quão diferenciado é o tratamento a depender de quem seja o destinatário. E isso não está certo, e eu não defendo isso. Eu acho que garantias devem existir para todos, prioritariamente para os menos favorecidos, prioritariamente para os vulneráveis. Mas as garantias elas existem para todos. E como eu disse antes, não existe um processo mais ou menos lícito. Ou é lícito, ou é rígido, ou respeitou o devido processo legal e o resultado é válido, ou nada feito. Então é isso. Perfeito, professor. Uma opinião do senhor, até porque até pela vertente civil que o senhor tem e o que causa alguma certa preocupação é em relação a esses desdobramentos dessa decisão. Se coloca que, por exemplo, muitos desses delatores eles já pagaram, sim, né, multas altas. Sim, tivemos acordos de leniência, valores que foram recuperados. Como é que o senhor enxerga essas repercussões cíveis de se buscar uma reparação? Inclusive, na própria decisão do ministro Dias Toffoli, ele traz a própria Controladoria Geral da República para que possa fazer uma análise de agentes que, porventura, tenham sido complacentes e atores processuais que tenham dado causa a essa situação. Então, a gente tem assim um espectro de atuação no âmbito civil que, de repente, pode ser sem precedentes. Como é que o senhor enxerga isso? Veja, eu enxergo com preocupação, de fato. Afinal de contas, eu sou cidadão e sou contribuinte, como você e como todos que nos ouvem. Eu enxergo com preocupação. O ministro ele vai no cerne de uma questão. Eu sou um crítico quanto mais da delação premiada, da colaboração premiada. Está aí um dos institutos mais perniciosos implementados no direito brasileiro, mas infelizmente é uma tendência mundial. Existe a colaboração premiada em todos os países da Europa, existe a colaboração premiada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, é um fenômeno que não tem como você conter, mas você pode organizar. E o que aconteceu no auge da Lava Jato foi um excesso de colaborações premiadas e um excesso de acordos de leniência. Só que tanto o acordo de colaboração premiada quanto o acordo de leniência, para serem válidos, exigem espontaneidade. Essa é uma questão. Na gênese do acordo, tem que ficar evidenciado que aquele acordo
teve espontaneidade, houve uma negociação prévia, essa negociação em bases legais, não é uma negociação com expressão até popular, com a faca no pescoço, é uma negociação mesmo, é um play bargain, né, já que a gente gosta de copiar os institutos do common law, uma negociação entre o acusador e o réu, onde uma das consequências da negociação é que o réu ele tem que ser confesso, ele tem que assumir, ele tem que fazer uma confissão circunstanciada das ilegalidades que ele praticou e tem que haver o ressarcimento do dano. Isso está na gênese tanto do acordo de leniência, que tem efeitos cíveis, como do acordo de colaboração premiada. E isso foi feito no auge da Lava Jato. Agora, o que diz a Odebrecht, já que essa decisão toca mais de perto a Odebrecht? A Odebrecht diz que o acordo não tinha espontaneidade, porque o acordo ele foi feito mediante coação, que as prisões eram uma forma, o ministro até usa a expressão pau de arara moderno, isso, que as prisões preventivas eram todas feitas com o propósito de constranger, humilhar, que os bloqueios que eram feitos com o propósito de sufocar as empresas e que as empresas, para preservar os empregos, para preservar os contratos, empresas que tinham 30, 40 anos de existência, tiveram como única alternativa aderir à colaboração premiada e aderir ao acordo de leniência. A colaboração premiada para pôr fim às prisões preventivas durante o curso do processo penal e o acordo de leniência para pôr fim à decisão judicial que suspendia a possibilidade daquela empresa ter contrato com o poder público. Então, os empresários agora estão dizendo, olha, eu fiz o acordo, mas não foi espontâneo. Eu fiz o acordo, mas eu fui coagido. Ou fazia o acordo, ou a empresa quebrava. Só que quebrar a empresa implicaria em 30 mil demissões, como no caso de uma das construtoras. Quebrar a empresa implicaria em não executar mais de 100 contratos. Quebrar a empresa implicaria num prejuízo de X milhões ou bilhões de reais. Então, eu não tive opção. Colocaram a faca no pescoço e eu fui compelido a fazer esse acordo. Bom, isso ainda vai gerar uma boa margem de discussão. A prosperar esse argumento, de fato, o acordo é nulo. O acordo estaria viciado ab início por ausência de espontaneidade. Se vai ou não prosperar, eu ainda tenho dúvidas. Que, de fato, as condenações foram com bases em provas ilícitas, eu agora não tenho nenhuma dúvida. Depois de ler várias decisões, depois de ler aquelas mensagens, não remanesce nenhuma dúvida, tanto da falta de imparcialidade do juiz que julgou, como da incompetência do juiz que julgou, como também dos vícios processuais praticados durante o andamento do processo. Perfeito. Como o nosso tempo está se esvaindo, quero aproveitar esses últimos minutos aqui para a gente falar de forma sintética sobre essa mini-reforma eleitoral. Se eu pudesse colocar alguns pontos prós, contras. É curioso, professor, que lá no Palácio Vecchio, em Florença, está escrito lá em seus afrescos, que se rotula a frase do imperador Augusto, que diz o seguinte: apressa-te lentamente. Sim. E é um recado que ele passa para as próximas gerações. O imperador Augusto, que inclusive também um estoico, sim, que teve as suas cartas levadas por muitas gerações. E é um recado que ele passa para os políticos: olha, apressa-te, mas tenha serenidade, tenha calma, tenha parcimônia. O que a gente percebe no momento, professor, é essa mini-reforma bastante preocupante para ser votada a toque de caixa, de qualquer forma, e o que se percebe é alguns retrocessos, quando se coloca na questão da improbidade, de você flexibilizar a lei de ficha limpa, quando existe uma permissibilidade para a compra de voto e outros temas, a gente vê com bastante preocupação. Então, eu queria que o senhor, de forma sintética, nesses minutos que nos restam, pudesse dar a sua opinião sobre esse anteprojeto ou projeto dessa mini-reforma eleitoral.
Pois é, esse também é um tema polêmico. Você me chamou para tratar de 2 temas bem polêmicos, que eu estou estudando também e que me deixou muito preocupado. Primeiro, na gênese de tudo, eu acho que todo e qualquer estudioso do direito eleitoral, do direito constitucional e da ciência política sustenta algo que, desde quando eu era estudante, você era estudante, a gente escuta e que nunca saiu do papel. É preciso, efetivamente, fazer uma reforma política no Brasil. Uma reforma política séria, uma reforma política com propósitos, uma reforma política debatida amplamente com a sociedade, ouvindo especialistas, né? Uma reforma política que efetivamente corrija uma colcha de retalhos mal remendada que é a legislação eleitoral brasileira. E por que a legislação eleitoral brasileira, Armando, é uma colcha de retalhos mal remendada? Porque são leis casuístas. São leis pontuais e são leis feitas de afogadilho, propositadamente de afogadilho. Observe que nós temos um código eleitoral para ser aprovado, todo um novo código eleitoral. O nosso código eleitoral é de 1965, Lei 4.177, de 65, que é até um paradoxo. No auge da ditadura, quando você não tinha eleição, editaram um código eleitoral, 1965. O nosso Código Eleitoral é obsoleto em vários aspectos, evidentemente que precisa de uma legislação nova à luz dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, de toda a evolução normativa e jurisprudencial, mas o Congresso ele se desinteressou de discutir amplamente e aprovar um Código Eleitoral, um código que tem 931 artigos, um código que é sempre uma lei com caráter assim de permanência, você não muda um código todo dia, um código que sempre tem uma vacatio legis de 6 meses ou de 1 ano, um código que é muito mais debatido. E o que faz o legislador? Pontualmente, isso desde 2010 que é assim, a cada 2 anos, de preferência, faltando poucos dias para a data limite, porque nós temos o princípio da anualidade em que a lei eleitoral ela tem que ser modificada com pelo menos 1 ano e 1 dia de antecedência. Então tem que estar publicado no Diário Oficial com pelo menos 1 ano e 1 dia de antecedência do pleito eleitoral. Como o nosso pleito eleitoral é dia 2 de outubro de 2024, qualquer modificação na legislação eleitoral para valer para o pleito de 2024, ela tem que estar publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de outubro de 2023. Aí agora, aos 44 do segundo tempo, em toque de caixa, repique de sino, mais uma vez de afogadilho, vem essa mini-reforma, que traz coisas já boas. É esperado pelo senhor. Sabendo disso, sim. Doutor, é certo que então vai aumentando aquela frase. É certo que a gente vai morrer, é certo que a gente vai pagar impostos e é certo que o Código Eleitoral vai ser modificado. No limite ali de 1 ano antes da eleição. Assim como vai acontecer em 2025. E assim como vai acontecer em 2027, se nós não tivermos uma reforma política séria e se nós não tivermos um respeito de solidificar um novo Código Eleitoral. Tem que aprovar um novo Código Eleitoral e dar consistência a esse Código Eleitoral. E não ficar mudando a legislação eleitoral a cada 2 anos, toda véspera da eleição. Isso é muito ruim. Você não consolida institutos, você tem uma jurisprudência volátil. Isso confunde sobremaneira o cidadão, ao fim e ao cabo o destinatário da norma eleitoral, que é o eleitor. Isso é muito ruim para a democracia, não consolida. E eu percebo os futuros candidatos que se percebe, por exemplo, situações mínimas como prazo de filiação, que agora são 6 meses. Isso. Mudança de domicílio, são 6 meses. As pessoas pensam que é ainda 1 ano. 1 ano, então, isso. Porque realmente fica essa... Esse de 6 meses já é desde a eleição passada. Já é desde a eleição passada. Desde a eleição passada, na mini-reforma de 2 anos atrás, para valer para as eleições de 2020, né? Eleições de 2022 para governo do Estado, foi a eleição para presidente da República, governador, senador e deputado federal. A eleição do ano passado, 2022, já foi sob a égide da mini-reforma 2021. Agora, para a eleição 2024, querem fazer a mini-reforma 2023. Então, são sucessivas mudanças, isso é muito ruim. Você sabe que os conceitos jurídicos eles precisam ser consolidados. Se você abrir o nosso Código Civil, parte dos conceitos
basilares do Código Civil vêm do direito romano, das 12 tábuas, está lá. Você pega o direito das coisas, está. Isso é importante, você consolidar um instituto e não ficar a cada 2 anos mudando a legislação. Isso dá margem a casuísmo, a uma jurisprudência volátil, a um jogo de interesses muito ruim. Mas vindo para a reforma, senão a gente fica falando no geral e não parte para o específico. Eu reputo como preocupantes alguns pontos da reforma e outros são de fato úteis. Positivos. Então, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Eu começaria elencando aqui os 10 ou 12 principais pontos. Por exemplo, sobre as federações, consolida a questão da vigência mínima de 4 anos, os efeitos das contas partidárias das federações são isolados, então se você tem uma federação de 2 partidos, um tem problema na prestação de contas e o outro não, aprova individualmente a prestação de contas, estabelece uma mudança do calendário eleitoral, dando um prazo um pouco maior para o julgamento dos registros de candidaturas, que é um problema. Fala um pouco do registro das candidaturas, e aí algo que é já fruto da jurisprudência. Agora, no problema da cota de gênero, não cairia toda a chapa, a não ser que fique comprovado que houve um acerto prévio de todos os integrantes da chapa, porque agora você caça todos os votos daquela chapa, daquele agora partido, nessa situação como aqui aconteceu em Aracaju. recentemente em Aracaju e aconteceu em outros municípios do interior do estado também, a burla cota de gênero. Cota de gênero é um problema, porque eu vejo como uma mudança absolutamente reprovável. Nós sabemos hoje que tem que ter uma cota de pelo menos 30% das vagas destinadas para candidaturas femininas, e a cota de gênero é relevante. Hoje nós já temos 17,5% do parlamento representado por mulheres. Sergipe conseguiu pela primeira vez na sua história eleger diretamente 2 deputadas federais, a deputada Yandra Moura e a deputada Catarina Feitosa. Em vários outros estados nós tivemos deputadas e senadoras eleitas. Mas já tinha antes. Verdade que já tinha antes. Mas saiu de 12% para 17%. E a cota de gênero, que hoje é 30%, a mini-reforma prevê reduzir para 15%. Eu acho isso muito ruim. Eu acho um retrocesso. Eu acho que você ataca, digamos assim, uma conquista das mulheres, que é uma conquista absolutamente legítima. A gente está vendo agora no Supremo alguns segmentos da sociedade pedindo que Lula nomeie uma mulher para o Supremo. É claro que Lula pode nomear qualquer pessoa com notório saber jurídico e reputação ilibada, mais de 35 anos e menos de 70 de idade. São esses os requisitos para ser ministro do Supremo. Mas é relevante, sim. Ora, metade da população brasileira é composta de mulheres. Então você tem uma corte com 11 membros e tem 2 mulheres e uma vai se aposentar, vai ficar uma mulher novamente. Fato isso que não acontecia há décadas, né? Há décadas. Então você tem, sim, que durante um tempo, eu sou favorável à lei de cotas, durante um tempo manter as cotas para tentar, de alguma forma, com base nas cotas, equilibrar o jogo. Vou dar o exemplo da nossa classe, Armando. A OAB aprovou cota de gênero na eleição passada. Agora, 50% dos integrantes do Conselho têm que ser advogados, 50% têm que ser advogadas. Sabe o que aconteceu? Em 5 estados foram eleitas mulheres presidentes da OAB. Estados em que a mulher nunca presidiu a OAB, como o estado de São Paulo, estado grande, relevante. Sim. Estado como o da Bahia, que eu tenho uma inscrição também na OAB Bahia, a presidente Daniela Borges, que vai estar aqui na nossa conferência da próxima semana. Estados como Minas Gerais e Santa Catarina elegeram mulheres para a presidência. Será que se não tivesse a cota, essas mulheres chegariam ao cargo de presidente? Então a cota é relevante, mexer na cota é algo preocupante. Outro ponto negativo, extremamente negativo da reforma, é a anistia aos partidos políticos. Eu acho isso um escárnio, eu acho isso um tapa da cara do eleitor, um tapa na cara do cidadão. Você pegar partidos que foram já condenados, partidos que fizeram mau uso de recursos do fundo partidário. Teve gente que pegou dinheiro do fundo partidário para comprar carro de luxo, teve gente que pegou dinheiro do fundo partidário para estar andando de helicóptero para cima e para baixo, não demonstrando que aquilo era inerente à atuação do partido, jantares suntuosos. Esses partidos foram condenados e tem que ser, porque é dinheiro público. E todo uso de dinheiro público tem que ser fiscalizado e, se não comprovado adequadamente como se deu esse uso, tem que se condenar o mau uso do dinheiro público.
Não se pode ser tolerante com o mau uso de recursos públicos. Então, o dirigente partidário, embora não saiba, ali ele é um agente público, ele está empregando recursos que são públicos, ele tem que prestar contas publicamente do recurso que ele empregou. E todo partido, do maior ao menor, recebe recursos do fundo partidário. Mesmo aquele partido que não consegue eleger representantes, tem um percentual bem pequeno, mas tem um percentual de recursos públicos. Então, se é público, tem que prestar contas adequadamente. Aí me vem uma lei agora, essa mini-reforma vem com o propósito de anistiar as multas fixadas pela própria Justiça Eleitoral, depois do processo, depois de devido processo legal. Eu acho isso um escárnio, um ponto extremamente negativo da mini-reforma. Essa cultura que a gente tem, que acontece muito, às vezes um crime eleitoral, a pessoa fica esperando, não, eu vou ficar esperando uma flexibilização em relação a essa situação que aconteceu. Acontece muito também o devedor quanto mais, espera chegar um refins para poder e não paga, vai privilegiando quem vai cometendo esses atos. Vai acontecendo também isso na área eleitoral, né? Você às vezes tem um candidato que consegue cumprir à risca ali o que manda a parte contábil, outros não, e aí acaba sendo depois beneficiado. Anistiado? Como assim anistiado? Não. Você pode até discutir se a sanção está adequada, uma dosimetria, que para a gente em direito penal é um assunto muito caro, a dosimetria da pena com base na proporcionalidade, dar a cada um efetivamente o que é seu. Até aí eu acho legítimo. Mas a anistia é perdão. A anistia ela tem sempre um cunho político. A anistia é para ser usada com moderação. A anistia é quando você tem uma mudança completa de paradigmas, uma mudança completa de própria figuração do Estado. A anistia é você perdoar algo que o Estado entende que não é mais relevante. Não me parece o caso. Professor... Outro erro da reforma, o terceiro e último erro da reforma, assim, grave, é que ela também flexibiliza a lei da ficha limpa. Sim. A lei da ficha limpa, ela quando foi imediatamente promulgada, cometeu alguns excessos, mas não há dúvida que ela é um avanço civilizatório. Não faz sentido pessoas que tinham ficha corrida, várias condenações, respondendo a inúmeros processos, enfim, com um histórico muito ruim, um histórico ligado à corrupção, um histórico ligado à malversação, e podia ser candidato livremente, podia participar livremente. Não, eu entendo que a lei da ficha limpa ela é moralizante, ela tem um efeito pedagógico positivo. Ela pode ser alterada e deve ser alterada, como qualquer lei merece ser aperfeiçoada, mas não flexibilizar ao extremo, não diminuir, não enfraquecer a força da lei da ficha limpa. Professor, ficaríamos aqui por muitos e muitos tempos. O nosso tempo já é escasso, já indo para os segundos finais. Quero lhe agradecer, em que pese o senhor tem agenda extremamente concorrida, no seu escritório, em todas as suas atribuições, veio conceder esse tempo, porque ele é da sua natureza ajudar as pessoas que estão lhe ouvindo, e eu tenho certeza que muitos que vão acompanhar essa entrevista vão poder dar um direcionamento melhor às suas carreiras. E é sempre um privilégio, assim, é de uma alegria muito grande lhe ouvir. Obrigado. Eu falo como assim, uma pessoa que tem uma admiração profunda pela pessoa Evânio Moura, pelo profissional Evânio Moura. Obrigado. Armando, muito obrigado. Eu é que agradeço. Veja, passou muito rápido, foi uma conversa extremamente agradável, e eu quero agradecer o convite, agradecer pela iniciativa do podcast, do Me Convença, agradecer a todos os ouvintes e dizer que, enfim, a sociedade precisa debater desapaixonadamente, debater todos os seus temas, sem qualquer receio. Acho que a gente precisa evoluir enquanto sociedade, evoluir enquanto Estado. E um canal como esse, de comunicação simples, rápida, direta, atingindo ao seu público, é muito bom. Quero mandar um abraço aqui a todos os amigos que nos ouvem, aos colegas advogados, os colegas de carreira jurídica, a todos os meus ex-alunos. Nesses 25 anos eu tenho o privilégio de ter uma legião de ex-alunos que me orgulham muito, como você, e dizer que para mim foi uma alegria muito grande, né? E para terminar, definitivamente, eu cito um trechinho de um poema de Mayakovsky, o grande poeta da Revolução Russa, que ele diz assim: por enquanto há escória de sobra.
Primeiro é necessário transformar a vida para cantá-la em seguida. Que a gente consiga, a cada dia, na nossa profissão, no nosso estudo, transformar a vida, quem sabe, para cantá-la em seguida. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, professor. Excelente. Cara, 1h30, velho. Foi rapidão. Quase duas, foi. Quase duas. Muito bom. Excelente. Muito